Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje daremos início aí à unidade 1 da nossa apostila 4, tá? O nosso quarto caderno de apostila. E vamos começar a estudar, vamos conhecer, rever, né, alguns monumentos que fazem parte do nosso patrimônio cultural, tá? Como museus e bienais existentes no Brasil, ok? Mais adiante, né, na unidade 2, vamos estudar a respeito da música, da dança e do teatro de rua, da arte urbana e da arte política, ok? Falando aí das manifestações artísticas inseridas nos espaços urbanos, veremos também o histórico, né, dos museus no Brasil e das bienais de arte no Brasil. É o que nós estudaremos nessa apostila de número 4, tá? Aqui temos uma bela imagem, a rua como espaço de manifestação da arte urbana no Rio de Janeiro, tá? O mural em grafite, uma belíssima obra, né, gente? Mostrando a multiculturalidade existente no nosso país. Mais adiante, aí, olha, na página 116, nós temos um breve comentário a respeito do nosso patrimônio cultural, né? Então, vocês costumam visitar museus ou galerias de arte? Em alguns momentos, eu acredito que vocês já visitaram os museus, né? Até com excursões da própria escola. Mas nesse momento, né, de isolamento social, ainda não é recomendado, então vale a pesquisa. Alguns museus estão com visita virtual, é bem interessante e importante conhecê-los, tá, gente? Estudar a história da criação dos museus e das bienais de arte no Brasil nos auxilia na compreensão da difusão das artes visuais pelo território nacional e do processo de internacionalização dos artistas brasileiros. Então, nós só conseguimos ter conhecimento da importância dos museus, da história do museu, se nós formos em busca, se nós formos atrás daquele determinado conhecimento para reconhecer a importância que deve ser dada, né, isso, a esses espaços no nosso país. Então, olha, a fundação da Academia Imperial de Belas Artes na cidade do Rio de Janeiro, em 1826, ela foi fundada, tá? E o surgimento dos primeiros salões de arte em 1840 foram importantes para a posterior estruturação dos primeiros museus e a consolidação de um estudo acadêmico nas artes visuais, certo? Então aqui, olha, você tem o Museu Nacional de Belas Artes, que foi exatamente inaugurado oficialmente em 1937. Mais adiante, olha, vocês vão ver aí os espaços do museu, né, no Brasil. O espaço do museu surgiu do desejo da humanidade de criar um local onde fosse possível encontrar documentos, peças e obras que preservassem a memória, a história e a capacidade criativa do homem. Então, os museus surgiram aí dessa necessidade de preservação da identidade cultural, de monumentos, e a própria criatividade do homem ao longo do tempo, tá? Sem um museu, sem um espaço que preserve essa memória e leve a arte, leve a história, leve a cultura ao longo do tempo a outras gerações, nós teríamos hoje uma dificuldade em aprender arte e em entender o que veio antes do que temos hoje como arte, tá? Até a própria história do nosso território, do nosso país,
é de suma importância que, para termos aí algum conhecimento, alguns estudos, é necessário que tenhamos guardado os documentos para pesquisa, para análise, tá? Assim como as peças e as obras, tá? Que caracterizam a memória de um povo, certo? Então, olha, aqui vocês têm a definição da palavra museu, tá? Museu tem origem na palavra musa, conhecida na Grécia Antiga como a filha da memória. É interessante pensar que cada museu elege o que será lembrado e, consequentemente, o que será esquecido. O espaço do museu traz a memória, mas com ela também o esquecimento do que não está exposto. É interessante essa questão porque nem tudo está exposto, nem tudo foi possível ser preservado. Então, a partir daí já temos mais uma atenção, tá? A preservação dessa arte, a preservação de documentos, de arquivos, tá? Da nossa sociedade. Então, olha, aqui vocês têm a informação do primeiro museu, de que se tem notícia, de que se tem indícios. Foi lá em 1683, na Inglaterra, tá? Conhecido como Ashmolean Museu. Acredito que se pronuncia dessa forma, né? No século XVIII, foram inaugurados grandes museus de arte em várias localidades, tais como Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, Hermitage Museu, que fica na Rússia, o Museu do Louvre, em Paris, tá? E hoje existe uma diversidade de museus de arte, história, história natural, arqueologia, mineralogia, botânica. Aqui mesmo no Brasil nós temos o Museu da Língua Portuguesa, nós temos diversos museus que agregam valor à nossa cultura, que agregam valor às pesquisas existentes em diversas áreas no nosso território. Certo, gente? Então, olha, é importante que vocês façam a leitura do texto todo, tá? A respeito aí desse contexto histórico, da criação e da preservação dos museus, certo? No Brasil. E façam um resumo, porque nós vamos comentar sobre esse texto em nossa aula à tarde pelo Meet, tá? Então, olha, aqui nós temos o Museu Nacional de Belas Artes, a Escola Nacional de Belas Artes, que nós já até estudamos no início do ano aí a respeito das influências, do que se pregava nas escolas de belas artes, ok? Mais adiante, olha, vocês vão ver aqui o MASP, que é o Museu de São Paulo, tá? O Museu de Arte de São Paulo. É o primeiro concreto armado aí em vão. Como vocês podem ver aí, olha, só temos essas duas colunas laterais e o espaço de baixo ele é completamente aberto, tá, gente? Então, olha, essa foi uma das primeiras obras modernistas no nosso país. Então, olha, depois o museu passou a ocupar prédio projetado pela arquitetura modernista, exatamente. A Lina Bobardi, tá? Essa foi uma das primeiras obras da arquitetura modernista no nosso país. Aí, olha, vocês têm informação. Essa obra tornou-se referência na arquitetura modernista brasileira e durante muitos anos foi considerada a arquitetura com o maior vão aberto da América Latina. Por muitos anos, gente, se tornou o maior vão aberto da América Latina, exatamente por essa estrutura arquitetônica aqui, tá? Ela só tem as colunas laterais e a parte de baixo, né, da estrutura toda é um vão, onde as pessoas circulam normalmente, tá? É interessante que vocês pesquisem imagem desse museu, tá? E não esquecendo
do Museu de Arte, tá? Do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Curitiba, que também traz aí diversas obras importantíssimas que estão sendo preservadas, né? Então, nós vamos comentar a respeito de cada um deles, ok? Então, vocês é importante que todos pesquisem, né, a respeito de todos esses museus, mas escolha um para se aprofundar, para fazer uma pesquisa mais específica, né, e comentar em nossa aula pelo Meet, tá? Nós vamos discutir a respeito da estrutura, a respeito das obras que esses museus possuem, tá? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Até a aula à tarde pelo Meet, tá? Beijos para vocês, até já já!